Maretoa, e realmente a gente vem criando aí toda essa história com a Maretoa e também com a Fidelizar, que a gente conheceu agora, e para fidelizar mais ainda o nosso cliente, ter uma experiência de compra muito melhor. Bom, eu trabalhava no setor de contabilidade, então, e de departamento pessoal, eu sou formada em contabilidade, e chegou numa época da minha vida que eu me vi triste com a área, assim, sabe? Eu não gostava muito mais do que eu fazia. Então eu saí dessa parte, saí dessa área e fui vender semijoias. Vendia semijoias, tinha vendedoras de semijoias, que eu atendia toda a parte de Santa Catarina, ali, região próxima de Blumenau, da minha cidade. E tem Ilhota, que é do lado de Blumenau, que é um polo de moda praia, né? Sempre que eu comprava algum biquíni lá, eu sempre gostei de biquíni, ia pras praias, eu sempre gostei de biquíni de estampas, né? Estampado. Eu ia pra praia, tinha muita gente com o mesmo biquíni, sabe, com a mesma estampa. Então o que aconteceu? Eu me vi com o tempo, porque como eu era representante de semijoias e tinha as vendedoras, eu trabalhava 15 dias no mês, o início do mês e o final do mês. Então, a metade do mês as minhas vendedoras vendiam as semijoias e eu tinha que só início ou fim do mês fazer o fechamento com os mostruários com elas. E passou na televisão um curso de corte e costura de graça ali no Senai, de indústria. E eu fui lá fazer esse curso. Eu falei, vou fazer. Liguei lá e eles falaram, meu Deus, mas onde é que você sabe desse curso? Eu falei, passou na televisão. Ele falou, gente, nem tem mais vaga, tem a última vaga só nesse curso. Nem era pra ter passado na televisão, sabe na televisão local, assim, eles ficam falando de todos os cursos que tem, que provem gratuitamente, porque na época eu não tinha condições de pagar um curso desse. E consegui a vaga, fiz o curso e eu cheguei pra minha mãe, vou costurar biquíni pra mim. Ela falou, como é que vai fazer elástico com uma máquina de costura caseira? Eu falei, biquíni vai elástico? Eu não sabia nem que ia lá. Então eu fui lá, abri uma peça, vi como é que era toda a costura de um biquíni, fui numa empresa próxima ali da minha cidade e comprava deles retalhos. Eu não sabia na época nem o nome do tecido que usava para fazer biquíni, que era o poliamida com elastano, ou poliéster com elastano. Eu sabia que era de biquíni, eu não pelo toque, sabe? Eu não sabia. As pessoas diziam, que tipo de tecido você quer? Eu não sabia nem falar isso, sabe? Que tipo de tecido eu queria. Então eu ficava tocando. Já chegou até em fase de eu brigar com uma pessoa pelo pedaço do tecido de retalho, assim, sabe? Não, é meu, eu fui primeiro, né? Nesse nível aí. Eu lembro até hoje da foto que quando chegou o primeiro rolo realmente de tecido. Eu tenho uma foto assim que eu botei, quando eu abri o MEI pra ver, porque eu botei a casa da minha avó. E eu botei o rolo de tecido assim nas minhas costas, assim, e tirei uma foto, lembro até hoje. Cara, daí eu comecei a namorar o Marcelo em 2015 e ele era tenente do exército na época, me emprestou o carro dele, inclusive para eu fazer os corres, porque eu chegava nas facções, as facções elas gostam de volume, né? O que eu fazia? Eu falava para as facções que eu estava fazendo só as peças piloto para vender, para dar caro. É mentira, aquilo lá era a minha coleção, entendeu? Era uma mentira. Para elas costurarem os biquínis para mim, que era pouca quantidade. Então eu comecei costurando os primeiros, assim, mas eu vi que eu não ia conseguir ter volume de costura, então eu parti logo para as facções. Só que eu talhava de início. Então todos os biquínis era eu que talhava na mão. Até que o Marcelo chegou um dia para mim e falou, vamos jogar isso no talhador. Eu falei, não, essa quantidade ninguém vai querer. Não, no mesmo dia ele conseguiu um talhador para mim naquela quantidade pequena, sabe? Era a minha visão pequena, assim, de enxergar que eu não tinha potencial. Ele sempre enxergou um potencial maior, sabe? Até ele enxerga hoje o nosso potencial mais. Foi bem legal, assim. E a gente continuou a abrir o e-commerce e começou ali com a nossa plataforma, que até hoje é loja integrada, a gente abriu o e-commerce com eles e até hoje a gente segue com eles. Eu comecei bem pequenininho mesmo, eu fazia tudo na casa da minha mãe, talhava os biquínis na mesa da sala da minha mãe, recebia todos os produtos hoje na casa da minha avó. Tipo, a sala da casa da minha avó chegou a ficar cheia de bojo, sabe? Cheia de bojo, assim, eu não conseguia entrar na sala da casa da minha avó, porque como eu abri o MEI e botei o endereço lá, eu não podia botar o endereço, tipo, da minha casa, que era um apartamento. Eu conseguia receber produto lá, então eu coloquei o primeiro endereço à casa da minha avó. Então, cara, chegava muita coisa, porque eu acabei crescendo rápido, sabe? Eu chegava muito produto lá. Bojo, os insumos todos chegavam na casa da minha avó. Tadinha. E hoje em
galpão de 750 metros quadrados, mais de 20 colaboradores, assim, é bem legal a mesma história, sabe? Eu acho que eu me enxergava pequena, ele nunca me enxergou pequena, ele sempre enxergou a gente grande, então a gente conseguiu crescer muito pra ele enxergar a gente grande. Tanto é que ele acho que foi um dos primeiros e-commerce a trabalhar com transportadora. Na época era só correio que fazia a entrega, né, de compras online. Então ele chegou, não, vamos fazer contrato com transportadora. Eu falei, cara, transportadora vai querer entregar a gente. Ele falou, não, vamos unir mais e-commerce. Ele fez contato com um monte de e-commerces locais da região e fez uma tabela de frete para vários e-commerce. Isso que tu vê hoje de várias empresas que fazem isso, cara, já foi um dos pioneiros a fazer isso, sabe? A ideia dele de pegar mais empresas de e-commerce e juntar pra ganhar uma tabela de frete melhor, assim. Então foi muito legal. Cara, o Marcel, assim, meu marido, ele tem uma visão muito grande, assim, sabe? Ele sempre viu a gente macro e eu tava lá. Então, assim, é legal porque a gente é uma balança que a gente, né, a gente se complementa. Então, quando ele tá voando, pensando muito alto, opa, aqui não dá, sabe? E eu tô pensando muito baixo, ele vai lá e me complementa. Assim, a minha dor era comprar biquíni, chegar na praia e ver toda a região com o mesmo estampo, né? Hoje em dia eu tenho mais de 50 estampas na minha empresa de biquíni. Então, tipo, a minha dor eu transformei numa solução. Então, cara, e a estampa que eu criei há 7 anos atrás, que é a melancia, que é só um biquíni vermelho com sementinhas de melancia, cara, é o nosso carro-chefe até hoje. Então é a primeira estampa que eu criei na vida, que foi melancia, e é o nosso carro-chefe até hoje, é o nosso produto que a gente mais vende, a melancia, que é a nossa marca registrada, assim, da Maratona. Na feira agora a gente veio com a troca e-commerce, porque não tinha um sistema que gerenciasse as trocas e devoluções, cara, que fizesse uma cobrança justa, sabe? Eu falei com o Marcel assim, pro meu marido, cara, cria esse sistema, pelo amor de Deus, porque pra mim, eu sou muito disso, eu vou usar, eu vou pagar, eu vou usar, não vou ficar comprando um pacote. Como é que eu vou saber, adivinhar? Não tem bola de cristal pra saber quantas trocas e devoluções eu vou ter naquele mês pra comprar um pacote. Se eu passasse daquelas trocas do pacote que eu tinha com a empresa anterior, eu tinha que pagar acidente, sabe? Então, tipo, a gente realmente vai fazendo da dor uma solução, assim, sabe? E realmente, daí quando entrou a Fidelizar, o Marcel trouxe a Fidelizar, eu vou ser sincera, eu não achava que ia funcionar, não. Tipo, cara, imagina tu começar, né, com uma plataforma de fidelidade que deu esse bug. Eu, tipo, cara, Marcel, pelo amor de Deus, né? Eu sou dessas assim, sabe? E ele fica lá, não, e ele já tinha feito um bom relacionamento com vocês e tudo mais, e eu fico só por trás. Porque assim, na parte de TI, ele pegou tudo, assim, sabe? E eu fico, como eu faço criação de produto, não dá pra eu abraçar o mundo também. Então ele ficou com TI, administrativo, e eu fiquei com produto e gestão das pessoas de dentro da empresa. Eu tava super separado. Eu entro no meu site, eu só quero a coisa funcionando, entendeu? Esse vídeo. Tanto é que daí na época que a gente entrou, eu falei que não ia funcionar o negócio, mas ele comprou a briga, ele falou, não, vai funcionar assim. E ele e a minha gerente de e-commerce também, a Alexa, compraram a briga também, sabe? De realmente ter uma forma de fidelizar o cliente, sabe? Do cliente comprar mais vezes. E eu comecei a ver, tipo, amigas minhas, assim, meu amiga, eu tenho tantos pontos, eu vou trocar lá, eu já vou comprar mais biquíni. Quando eu comecei a ver isso, eu faço um pouco eu sou muito chata com atendimento também, então eu fico sempre em cima. Eu sou chata, né? Sou criteriosa. E eu quero que a gente atenda, eu sempre falo para os funcionários, assim, pra minha equipe, né? Cara, eu quero que a gente atenda o cliente assim, sabe? Na palma da mão, sabe? Então, eu quero que ele tenha um atendimento muito humanizado mesmo. Então, quando eu comecei a ver as minhas amigas e as clientes falando de pontos, sem querer eu deixei de usar os pontos, reverte os pontos, eu falei, opa, esse negócio tá funcionando. Comecei a dar mais atenção pra isso, entendeu? E daí a gente até mudou o nome agora pra Cashback Maratona, porque antes era um programa de pérolas, então tudo era tipo, uma sereia, né? Tipo, a gente chamava de sereia fiel antes do nosso programa, agora a gente mudou pra Cashback Maratona. E cara, a gente tem um índice muito grande de recompra, 50% das clientes são recompras, e muitas delas usam, e elas usam muito, assim, sabe? De ganhar 60, 90 reais, 100 reais de desconto, ou seja, elas compram bastante, a recompra é muito grande, porque
já preza pelo cliente. Eu acho que assim, a empresa que não quer colocar o cliente em primeiro lugar, ela não vai se preocupar com isso, entendeu? A gente quer colocar o cliente em primeiro lugar, eu quero fidelizar o cliente, eu quero ter um programa de compras para que ele volte, compre comigo, eu quero também que ele tenha um atendimento, que ele se sinta em casa, quando ele comprar na Marechal, sabe, que ele já sabe, meu, no Marechal, eu tenho certeza que meu pedido vai chegar, se der qualquer problema eles vão resolver.